O lúpus eritematoso sistêmico pode tudo. É isso mesmo, o lúpus pode acometer qualquer sistema. Pode causar sintomas neuropsiquiátricos, acometer a pele, as articulações, o pulmão, o coração, o rim. Trata-se de uma doença sistêmica, como eu já comentei, e de origem autoimune. No lúpus, nós temos uma resposta imunológica exacerbada e desorganizada, que causa uma inflamação sistêmica com lesão celular. Tendo a lesão celular, nós temos a liberação dos componentes das proteínas intracelulares. E com isso, temos a produção de autoanticorpos contra essas proteínas. No lúpus, temos a ativação dos linfócitos T, que aumentam a produção de interleucinas, de citocinas. E temos também a ativação dos linfócitos B, com a produção de autoanticorpos. O lúpus é mais comum nas mulheres na idade fértil, entre 20 e 40 anos, e é mais comum também nos negros. Nós temos vários fatores que influenciam, que são importantes para o aparecimento do lúpus. Temos, por exemplo, fatores ambientais. Radiação ultravioleta, a exposição ao sol em indivíduos com lúpus estimula a produção de citocinas pelos queratinócitos e também estimula a ativação dos linfócitos B, com aumento da produção de autoanticorpos. Os hormônios também são importantes, pois a gente sabe que o estrogênio, o principal hormônio feminino, é um hormônio que exacerba o sistema imunológico, diferente dos hormônios androgênicos da testosterona, que tem um efeito imunossupressor. Fatores genéticos também são importantes. Nós sabemos que a concordância da doença é maior em gêmeos monozigóticos, quando comparados com os gêmeos dizigóticos. E 3 a 12% dos parentes de indivíduos com lúpus vão acabar desenvolvendo a doença em algum momento. E não podemos esquecer dos fatores imunológicos, da produção dos autoanticorpos, que vai causar uma resposta inflamatória sistêmica. Agora vamos falar das principais manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico. Como eu já comentei, o lúpus é uma doença sistêmica e pode acometer qualquer tecido. Podemos ter manifestações no couro cabeludo, como por exemplo, alopécia. Podemos ter sintomas neuropsiquiátricos. Na face temos que lembrar do rush malar, da lesão em asa de borboleta. Podemos ter úlceras orais, acometimento das articulações, do pulmão, do coração, do trato gastrointestinal, dos rins e alterações hematológicas como anemia, plaquetopenia e leucopenia. Os pacientes podem ainda apresentar sintomas constitucionais como febre, fadiga, mialgia, artralgia, linfadenomegalia e perda ponderal. As manifestações musculoesqueléticas são as mais comuns e dentro dessas manifestações temos que lembrar da artrite, que ocorre em 62 a 67% dos casos. No lúpus, a artrite é migratória, simétrica, não deformante e nesses casos temos rigidez matinal menor que 1 hora. A artrite ocorre principalmente nas mãos, nos punhos e nos joelhos. Quando a gente pensa em lúpus, devemos sempre lembrar da artropatia de Charcot. Ela ocorre em 10% dos casos. Nessa artropatia temos desvio ulnar dos dedos, subluxação das metacarpofalangianas e podemos ter também dedo em pescoço de cisne. O que é interessante é que na artropatia de Charcot nós não temos uma deformidade fixa. Nós podemos reduzir com facilidade essas alterações. Na artropatia de Charcot nós não temos erosões e nem lesões ósseas. E essa condição ocorre por frouxidão dos ligamentos e dos tendões. Olha só essa questão. A artropatia de Charcot nas mãos está mais relacionada a qual das doenças abaixo? Pensou em artropatia de Charcot, tem que lembrar do lúpus eritematoso sistêmico e por isso, alternativa correta, alternativa A. E no lúpus podemos ter também osteonecrose. Quando é que a gente vai suspeitar dessa condição? Quando o paciente evolui com uma dor intensa e súbita.
Na osteonecrose, nós temos infarto ósseo. E essa condição comumente está associada à positividade para o anticorpo antifosfolipídio. É mais comum na doença ativa e nos indivíduos em uso de glicocorticoides. A osteonecrose no lúpus ocorre principalmente no quadril, no ombro e nos joelhos. As manifestações cutâneas ocorrem em 80% dos casos. E são as manifestações iniciais em 20% dos casos. Nós temos o lúpus cutâneo agudo, subagudo e crônico. Lúpus cutâneo agudo. Lembrar sempre da lesão clássica do lúpus, do rush malar, da lesão em asa de borboleta. 70% dos pacientes apresentam fotossensibilidade. Nesses casos, as lesões aparecem após exposição solar. Lúpus cutâneo subagudo. Ocorre em até 20% dos casos. Geralmente tem curta duração, podem deixar cicatrizes e uma característica importante é a associação com o anti-Rho. 90% dos casos de lúpus cutâneo subagudo tem anti-Rho positivo. Então, pensou em lúpus cutâneo subagudo, tem que lembrar do anti-Rho. Nós temos duas formas, a psoriasiforme e anular. Aqui, então, a representação da psoriasiforme, onde temos a formação de placas. O rush malar típico, em asa de borboleta, caracterizado por uma lesão maculopapular que inclui o nariz e a região maxilar, mas preserva as dobras labiais, ocorre em 30% dos casos de lúpus eritematoso sistêmico. Isso aqui é interessante. A dermatomiosite também pode causar o rush malar. Mas o rush malar da dermatomiosite não preserva as dobras labiais. Então, é uma forma da gente diferenciar o rush do lúpus do rush da dermatomiosite. Lúpus cutâneo crônico. Temos duas principais formas. A forma mais comum é a discoide, que se caracteriza por lesões infiltrativas, eritematosas, bem definidas. Podem ser destrutivas, deixar cicatriz e causar alopécia irreversível. Pode ocorrer no couro cabeludo, na sobrancelha, nas pálpebras, no mento e região malar, na orelha, no tórax e nos braços. E outra forma de lúpus cutâneo crônico é a paniculite lúpica, também chamada de lúpus profundo. Nesses casos, temos a formação de nódulos cutâneos profundos com lipoatrofia. E pode ocorrer no couro cabeludo, face, membros superiores, nádegas e coxas. Podemos ter também lesões inespecíficas na pele, como alopécia, úlceras orais, vasculites, úlceras digitais, livedo reticular e o fenômeno de Renault. Alterações hematológicas. A gente tem sempre que lembrar das citopenias. Anemia, leucopenia, linfopenia e plaquetopenia. Dentre as alterações hematológicas, a anemia é a mais comum e ocorre em 57 a 78% dos casos. Quais são as principais causas de anemia em um paciente com lúpus? Anemia hemolítica de origem autoimune, anemia de doença crônica e deficiência de ferro e vitamina B12. A anemia do lúpus pode ser multifatorial e também pode ocorrer por hiperesplenismo, por mielodisplasia, por infecções e drogas. No lúpus, como já comentei, podemos ter leucopenia, isso ocorre em 50% dos casos, e linfopenia, que ocorre em 20 a 75% dos casos. E a plaquetopenia, que ocorre em 25 a 50% dos casos. A plaquetopenia pode ser de origem autoimune, pode ocorrer em decorrência da síndrome do anticorpo antifosfolipídio, pode ocorrer por medicamentos ou por púrpura trombocitopênica trombótica. Vamos ver então essa questão. Em alguns pacientes com diagnóstico de lúpus, podemos evidenciar a síndrome de Evans, que consiste em: a síndrome de Evans se caracteriza por anemia hemolítica associada à plaquetopenia. Então, não se esqueçam disso. Síndrome de Evans é quando a gente tem anemia hemolítica com plaquetopenia. Vamos falar então agora das principais manifestações pulmonares do lúpus
eritematoso sistêmico. As infecções pulmonares são importantes complicações de pacientes com lúpus. E a gente tem que lembrar da serosite. Ocorre em até 50% dos pacientes com lúpus. A pleurite é a principal manifestação clínica pulmonar do lúpus eritematoso sistêmico. Esses pacientes geralmente se apresentam com dor torácica, ventilatório dependente e geralmente tem uma apresentação aguda, uma apresentação mais súbita. Temos também o derrame pleural, que ocorre em 30% dos pacientes. Esse derrame pleural geralmente é bilateral e quando a gente analisa o líquido pleural, encontramos um exudato com glicose aumentada, DHL baixo e presença do anticorpo anti-DNA. Não se esqueça disso. Podemos ter também uma pneumonite lúpica, que ocorre em 10% dos casos. Os pacientes geralmente apresentam manifestações clínicas típicas de uma pneumonia. E na tomografia encontramos opacidades em vidro fosco. A pneumonite lúpica se associa ao anti-Rho positivo. Temos também a doença pulmonar intersticial, que ocorre em menos de 5% dos pacientes. Geralmente tem uma evolução insidiosa, lenta. Os pacientes apresentam tosse e dispneia. Na tomografia também encontramos opacidades em vidro fosco. E na espirometria encontramos um padrão restritivo. Hemorragia alveolar, sangramento no pulmão. Ocorre em menos de 5% do caso. Essa condição tem alta mortalidade e o paciente apresenta sangue, hemoptise, tosse, dispneia e pode evoluir com insuficiência respiratória. Nos exames de imagem encontramos infiltrado alveolar, difuso e bilateral. O paciente também pode ter hipertensão pulmonar, que ocorre em menos de 5% dos casos. A evolução geralmente é lenta, insidiosa. Os pacientes apresentam dispneia, dor torácica, hipoxemia crônica e pode também apresentar policitemia. A hipertensão pulmonar do lúpus se associa à positividade para o anti-RNP, fator reumatoide e anticorpo anticardiolipina. Vejam só essa questão. São consideradas manifestações pulmonares do lúpus eritematoso sistêmico, exceto hemorragia intraalveolar? Sim. Pleurite? Sim, é a principal manifestação clínica pulmonar do lúpus. Fibrose intestinal? Também. Infiltrados pulmonares também. Mas nós não temos nódulos pulmonares cavitários e por isso a alternativa correta, alternativa D. No tocante às manifestações clínicas do lúpus, a manifestação pulmonar mais comum é a serosite, a pleurite. E por isso, a alternativa correta, a alternativa A. As manifestações cardiovasculares ocorrem em 50% a 89% dos pacientes. A pericardite é a manifestação cardiovascular mais comum do lúpus. E o paciente se apresenta com pré-cardialgia e ao exame físico encontramos o atrito pericárdico. Essa questão cobra justamente essas informações. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença sistêmica que pode acometer também o sistema cardiovascular. Qual é a alteração cardíaca mais frequente nos pacientes com a doença? Lembrar sempre da pericardite, da serosite, que causa dor precordial e pode causar também derrame pericárdico. Alternativa correta, alternativa C. Pericardite é a manifestação cardiovascular mais comum do lúpus. O paciente pode ter também miocardite, que ocorre em 7 a 10% dos pacientes. Esses indivíduos podem apresentar dispneia, arritmia, palpitações e também podem evoluir com insuficiência cardíaca. A miocardite se associa ao anti-Rho positivo. Vocês podem ver que muitas das complicações se associam a anti-Rho positivo. Os indivíduos podem ter também valvulopatias, como por exemplo, espessamento dos folhetos, massas, vegetações valvulares, regurgitação e estenose. Quando pensamos em lúpus, devemos sempre lembrar
da endocardite de Lieberman-Sachs, que é uma endocardite estéril. Nesses casos, nós temos uma lesão vascular por acúmulo, por deposição de imunocomplexos, células mononucleares, fibrinas e plaquetas. A endocardite de Lieberman-Sachs ocorre principalmente na válvula mitral e tem associação com o anticorpo antifosfolipídio. A forma de endocardite não bacteriana, então é uma endocardite estéril, que pode ser observada nos pacientes com lúpus sistêmico, é denominada de endocardite de Lieberman-Sachs. Não se esqueça disso. Pensou em lúpus, lembre-se sempre da endocardite de Lieberman-Sachs, que é uma endocardite estéril. E é importante lembrar que esses pacientes com lúpus possuem um risco cardiovascular aumentado. E esse risco ocorre por inflamação sistêmica, hipertensão arterial, uso crônico de glicocorticoides, dislipidemia e doença renal crônica. Para você ter uma ideia, o risco cardiovascular de indivíduos com lúpus aumenta em 7 a 10 vezes quando comparado com indivíduos sem lúpus. Trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal raramente é acometido no lúpus eritematoso sistêmico. Quando acometido, pode acometer qualquer porção do trato gastrointestinal. Os pacientes com lúpus podem apresentar sintomas gastrointestinais inespecíficos, como náuseas, vômitos, dor. Nós temos aumento das transaminases em 15 a 40%. E lembrar que o lúpus é uma doença de origem autoimune. O indivíduo com doença autoimune pode ter outra doença autoimune. Por isso, o lúpus pode estar associado, por exemplo, à hepatite autoimune. Sintomas neuropsiquiátricos. Vários sintomas podem aparecer em indivíduos com lúpus. Podemos ter confusão mental, cefaleia, um AVC, convulsões, déficit cognitivo, meningite asséptica, mielopatia, sintomas desmielinizantes. O paciente pode apresentar psicose, depressão, ansiedade, mononeuropatia, ou seja, uma neuropatia em apenas um nervo, ou uma polineuropatia, o acometimento de vários nervos. Podemos ter plexopatia, o paciente pode ter neuropatia autonômica e pode também evoluir com miastenia graves. Os sintomas neuropsiquiátricos mais comuns são déficit cognitivo, que ocorre em 20 a 80% dos casos, cefaleia, que ocorre em 25% dos pacientes, e distúrbios psiquiátricos em geral. Lembrar que os sintomas neuropsiquiátricos se associam à positividade para o anti-P, P de psiquiátrico. Então não se esqueça disso, isso é muito cobrado nas provas de residência. Sintomas neuropsiquiátricos, positividade para o anti-P. São anticorpos associados com comprometimento psiquiátrico em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Sem dúvida nenhuma, anti-P é a resposta alternativa A correta. E agora a gente vai ver manifestações importantes em pacientes com lúpus, que são as manifestações renais. O acometimento renal ocorre em 50 a 70% dos casos e é mais grave em negros. Geralmente, o acometimento renal ocorre nos primeiros 2 a 5 anos de doença. E quando aparece já no início da doença, isso indica um pior prognóstico. E por que a nefropatia lúpica ocorre? Porque no lúpus nós podemos ter deposição de imunocomplexos no mesângio e nos glomérulos. Então, a nefrite lúpica se caracteriza por uma glomerulopatia. A gente tem que lembrar que o glomérulo é como se fosse um filtro. E por esse filtro não passa proteína e nem hemácia. Se o indivíduo tem uma glomerulopatia, o que a gente espera encontrar então no exame de urina? Proteína e sangue hematúria. Então, presença de proteína e hematúria indica uma lesão glomerular, principalmente se a gente tiver aquela hematúria dismórfica, que é típica das glomerulopatias. Nós temos deposição de imunocomplexos no mesângio e nas regiões subendoteliais e subepiteliais do glomérulo. Esses são os achados histopatológicos da nefrite lúpica.
podemos ter também depósitos de imunocomplexos extraglomerulares, no túbulo, no interstício e nos vasos sanguíneos. Na imunofluorescência, encontramos depósitos de imunoglobulinas e componentes do complemento. Temos deposição de imunoglobulina G, imunoglobulina A, imunoglobulina M, C3, C1Q, Kappa e lambda. Então, temos deposição de imunocomplexos e componentes do complemento. Nós podemos classificar a nefrite lúpica em 6 classes. Classe 1 e classe 2, que são as mesangiais. Mesangial mínima, 1, e mesangial proliferativa. Na mesangial mínima, nós temos deposição de imunoglobulinas com glomérulos normais. Já na classe 2, na mesangial proliferativa, temos deposição de imunoglobulina, hematúria, proteinúria e o paciente evolui com hipertensão arterial. Essas duas classes geralmente têm curso benigno. O problema começa a ficar maior a partir da classe 3 e classe 4. Classe 3 e classe 4 podem ser agrupadas em um mesmo grupo. Classe 3, proliferativa focal. E 4, proliferativa difusa. Então, 3 e 4 são as proliferativas, focal e difusa. Proliferativa focal, classe 3, temos proliferação do mesângio, proliferação endocapilar em menos de 50% dos glomérulos. E a proliferação difusa, temos acometimento em mais de 50% dos glomérulos. Esses pacientes já apresentam manifestações clínicas típicas de uma síndrome nefrítica. Nós temos proteinúria subnefrótica e na síndrome nefrítica a gente tem a apresentação clínica clássica: edema, hipertensão e hematúria. Nesses casos, geralmente temos anticorpo anti-DNA positivo e complemento baixo. Isso é muito importante lembrar, isso é cobrado nas provas de residência. A manifestação renal do lúpus comumente se associa a anti-DNA positivo. E é importante lembrar que a classe 4 é a mais grave, a mais comum e tem positividade para o anti-DNA. Você não pode esquecer disso. Temos aqui uma questão de 2020. Paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, diabética e portadora de lúpus, apresentando elevação recente dos níveis pressóricos. O exame de urina mostra hematúria dismórfica, que é típica das glomerulopatias, e cilindros celulares. Proteinúria, ela tem uma proteinúria na faixa subnefrótica, é menor que 3,5 gramas por 24 horas. E tem também diminuição do complemento e anti-DNA positivo. Então, quando a gente pensa na nefrite lúpica, a gente vai lembrar sempre do anti-DNA positivo, da redução do complemento, da proteinúria subnefrótica, lembrar sempre da proliferativa difusa, que é a classe 4, que é a forma mais comum de acometimento da nefrite lúpica. Então, qual seria o diagnóstico? Infere-se padrão histológico compatível com nefrite lúpica difusa alternativa D, correta, classe 4. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a nefrite lúpica é dividida em 6 classes, de acordo com os achados histopatológicos. Qual a classe encontrada com mais frequência? Classe 4, não se esqueça disso. Só para não esquecer, proliferativa difusa, anti-DNA positivo, temos achados clínicos de uma síndrome nefrítica, hipertensão, edema, hematúria, proteinúria subnefrótica e complemento diminuído. Classe 4, a forma mais comum da nefrite lúpica, alternativa B, correta. Classe 5 é a membranosa. Nesses casos, nós temos já espessamento da membrana basal e o paciente já se apresenta com manifestações clínicas típicas de síndrome nefrótica. Então, nefrite lúpica, glomerulopatia, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, que são as principais glomerulopatias que a gente tem.
Se eu tenho síndrome nefrótica, eu tenho perda importante de proteína pelo rim. Eu tenho uma perda de proteína maior que 3,5 gramas em 24 horas. Se eu perco proteína, eu tenho hipoalbuminemia. Eu tenho redução da pressão coloidosmótica. E por isso eu tenho edema generalizado, eu tenho anasarca. Com a perda de proteína, o nosso organismo tenta se defender, aumentando a produção das lipoproteínas. E por isso, na síndrome nefrótica, comumente encontramos aumento do LDL, do VLDL. Então, nós temos dislipidemia. Então, classe 5, síndrome nefrótica. E a classe 6 seria a esclerosante, onde nós temos já a esclerose glomerular em mais de 90%, já representando uma doença renal terminal. Aqui mais uma questão. Sobre o lúpus, é correto afirmar que se supõe que a testosterona atue como elemento protetor da doença? Sim, por isso a doença é menos comum nos homens. A testosterona tem um efeito imunossupressor diferente do estrogênio, por isso a doença é mais comum nas mulheres. É uma doença multissistêmica que encontra na pele, sistema nervoso central e nas articulações seus órgãos de choque principais. Então, a alternativa aqui está incorreta porque não é o sistema nervoso, por exemplo, não é o órgão de choque principal do lúpus, né? A gente tem que lembrar sempre das articulações, do rim. As manifestações articulares podem ser classificadas em lúpus cutâneo crônico, subagudo e agudo. Então, é lúpus cutâneo crônico, cutâneo subagudo e cutâneo agudo. Incorreto. Os fatores envolvidos na gene da doença são exclusivamente herança genética, sim. Envolvimento hormonal, sim. Estresse, não. Trauma físico, não. Infecção viral, sim. E uso de drogas também poderia ser, mas está incorreto. O rim é o órgão responsável pelo início da doença em mais de 85% dos casos? Não, não é tão frequente assim a doença no início da apresentação. E o acometimento cutâneo é o determinante, na grande maioria das vezes, do prognóstico e evolução da doença? Não. Então, o que determina o prognóstico no lúpus é principalmente a doença renal. Por isso, a alternativa correta, alternativa A. Lúpus induzido por drogas. Vários medicamentos podem causar lúpus. Esses pacientes apresentam manifestações típicas do lúpus, só que essas manifestações geralmente são mais leves, insidiosas, de evolução mais lenta. O lúpus induzido por drogas pode ocorrer de 3 semanas a 2 anos após o início do medicamento. Geralmente melhora com a suspensão da medicação e geralmente quando a gente reinicia o medicamento, o lúpus cutâneo tem recidiva. Os pacientes geralmente apresentam, como eu já comentei, manifestações clínicas leves como fadiga, mialgia, artralgia, o rush cutâneo e pode apresentar também serosite. Não é comum a gente ter complicações graves no lúpus induzido por drogas. Quais são as principais características do lúpus induzido por drogas? A gente não pode esquecer. Geralmente temos anti-DNA negativo e complemento normal. A gente vai ver que no lúpus, quando a gente tem atividade de doença, a gente tem, por exemplo, complemento baixo. E nós temos positividade para o anticorpo, que é clássico do lúpus induzido por drogas, que é o anti-estona, não se esqueça disso. Pensou em lúpus induzido por drogas, tem que lembrar do anti-estona. E podemos ter também fator reumatoide positivo, isso ocorre em 20 a 40% dos casos. Vários medicamentos podem causar lúpus, como por exemplo, procainamida, hidralazina, quinidina, bepenicilamina, isoniazida, metildopa, clorpromazina, monociclina. É importante lembrar que o maior risco de lúpus induzido por drogas ocorre quando utilizamos a procainamida. Mas a medicação que mais causa, a mais comum, é a hidralazina. Por quê? Porque ela é mais utilizada que a procainamida. Então, maior risco, procainamida, mas é mais comum encontrarmos lúpus induzido por drogas com o uso da hidralazina, porque a hidralazina é mais utilizada no dia a dia do que a própria procainamida. Lúpus neonatal. O que é importante a gente lembrar dessa condição?
O lúpus neonatal ocorre em mães com anti-Rho positivo, ou seja, aquelas mães que têm lúpus, engravidam e elas têm o anti-Rho positivo. Qual é o maior problema do lúpus neonatal? É que pode evoluir com bloqueio congênito cardíaco, ou seja, um bloqueio cardíaco congênito, que tem uma letalidade de até 20%. Os pacientes podem apresentar rush cutâneo, anemia hemolítica e plaquetopenia. Nesses casos, devemos sempre acompanhar a gravidez com ecocardiograma semanal a partir da 16ª e 26ª semanas para rastrear bradicardia. Qual das drogas abaixo é a que mais classicamente induz o lúpus eritematoso sistêmico? Lembrar sempre da hidralazina, alternativa A correta. Homens, 51 anos de idade, em tratamento de hipertensão, diabetes e dislipidemia, há 2 meses apresenta artralgias, lesões de pele, eritema nodoso. Ele faz uso de hidroclorotiazida, losartana, atenolol, hidralazina, atorvastatina e metformina. Foi aventada a hipótese de lúpus e solicitado fator antinuclear, o FAN, que resultou reagente 1:320, padrão homogêneo. O anticorpo relacionado ao diagnóstico, ou seja, o anticorpo relacionado ao lúpus induzido por drogas é o antihistona, alternativa E correta, antihistona, e o paciente tem lúpus induzido por drogas pelo uso da hidralazina. E agora a gente vai falar dos anticorpos. Quando a gente pensa em doença autoimune, a gente já pensa no anticorpo típico daquela doença. E no lúpus não é diferente. Quando pensamos no lúpus, a gente já lembra do FAN, do fator antinuclear. Atualmente, pelos critérios diagnósticos utilizados, se o FAN estiver negativo, a gente já deve pensar em outra doença. É importante lembrar que o FAN está positivo em 5% da população geral e em 13% dos indivíduos com mais de 50 anos. Então, nós podemos ter vários pacientes com FAN positivo sem lúpus. Então, FAN positivo não é sinônimo de lúpus. Mas para o paciente ter lúpus, ele tem que ter o FAN positivo. Esses indivíduos que têm FAN positivo sem lúpus, geralmente têm FAN com padrão nuclear pontilhado fino denso. O FAN está positivo em 95 a 98% dos pacientes com lúpus. Então, quase todos os pacientes com lúpus têm FAN positivo. E esse marcador pode estar positivo em outras condições. Pode estar positivo na esclerose sistêmica, na síndrome de Sjögren, na polimiosite, nas infecções, na artrite reumatoide, na dermatomiosite, na colangite biliar primária e nas neoplasias. Anti-DNA é um anticorpo muito sensível, está presente em 70% a 80% dos pacientes e ele tem relação com atividade de doença. Então, o paciente estava em remissão, começou a ter manifestações clínicas, você faz o anti-DNA, ele está alto. Então, tem relação com a atividade de doença, tem relação com a nefrite lúpica, como a gente já observou, né, como eu já comentei, tem associação com a nefrite lúpica tipo 4, onde nós temos manifestações clínicas típicas de uma síndrome nefrítica. O anti-DNA tem uma especificidade de 95 a 99%. Outro anticorpo, outro marcador imunológico muito importante é o anti-SM, que é o anticorpo mais específico para o lúpus eritematoso sistêmico. O anti-SM, diferente do anti-DNA, não tem relação com a atividade de doença. Está presente em 10 a 40% dos casos e tem uma especificidade de 99% para o diagnóstico. Qual anticorpo é considerado como sendo de maior especificidade para o diagnóstico de lúpus? Sem dúvida nenhuma, anti-SM, anti-SMIT. Esse é um anticorpo mais específico para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Anti-Rho, que também é chamado de anti-SSA. Ele está presente em 20 a 60% dos casos e tem relação com lúpus cutâneo subagudo, com bloqueio cardíaco neonatal, no lúpus neonatal, tem associação com doença pulmonar intersticial
e com a fotossensibilidade. E o anti-LA, também chamado de anti-SSB, está presente em 15 a 40% dos pacientes. Os dois anticorpos têm relação negativa com nefrite. Então, anti-DNA, relação com nefrite. Anti-Rho e anti-LA, eles têm relação inversa com o aparecimento da nefrite lúpica. Com relação ao lúpus eritematoso sistêmico, o anticorpo que é inespecífico predispõe ao lúpus cutâneo subagudo e ao lúpus neonatal com bloqueio cardíaco congênito, sendo associado ao menor risco de nefrite é o anti-Rho, alternativa correta, alternativa C. Então, para não esquecer, anti-Rho tem relação com lúpus cutâneo subagudo, com lúpus neonatal, bloqueio cardíaco congênito, e tem relação inversa com a nefrite lúpica. Anti-P, já comentei, anti-P psiquiátrico, tem relação com lúpus com acometimento neuropsiquiátrico. O anti-P tem alta especificidade para o lúpus, está positivo em 10 a 20% dos casos. E comumente é positivo na psicose lúpica e também tem relação com a atividade de doença. Então a gente já viu aqui dois anticorpos que têm relação com a atividade de doença, anti-P e anti-DNA. Lúpus induzido por drogas, a gente tem que lembrar do anti-histona, não se esqueça disso. E temos também os anticorpos antifosfolípides, que são comumente encontrados na síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Esses anticorpos estão positivos em 31% dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos o anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anti-beta-2 microglobulina. E quando a gente fala em lúpus, a gente tem que lembrar também do sistema complemento. O sistema complemento geralmente diminui no lúpus eritematoso sistêmico em atividade. Então, se a gente quer avaliar se o paciente está em atividade, anti-DNA e sistema complemento e anti-P. No lúpus, nós temos redução do complemento do C3, do C4, do CH50, porque essas substâncias, né, essas moléculas, são utilizadas para a produção dos imunocomplexos. Então, como eu já comentei, o C3 e o C4 vão estar reduzidos na doença ativa e por isso esses exames, o complemento, são utilizados no acompanhamento do paciente com lúpus e também são utilizados para o diagnóstico dessa doença. Uma paciente que apresenta diagnóstico de lúpus com glomerulopatia vinha evoluindo sem atividade nos últimos 3 meses. Na última semana, apresentou anasarca e hipertensão arterial. Dos exames abaixo, quais podem confirmar a atividade de doença? Atividade de doença, complemento, anti-DNA e anti-P. Por isso, a alternativa correta, a alternativa B. Anti-DNA positivo e queda dos níveis de C3. O complemento é utilizado para avaliar atividade de doença. Temos aqui uma mulher de 30 anos com queixa de poliartrite simétrica de mãos, punhos e joelhos há 1 mês. Emagrecimento de 6 quilos, febre baixa, prostração, ou seja, sintomas constitucionais. Apresentou lesões de pele avermelhadas em face, tronco e braços. Principalmente a exposição solar, olha a fotossensibilidade, que persistiram. Refere também que, ao mesmo tempo, surgiram aftas orais e houve queda de cabelo. Há 2 meses, terminou o noivado de um relacionamento de 8 anos. Diante do caso, qual o diagnóstico mais provável e o exame específico para esse diagnóstico? Temos aqui uma doença multissistêmica, com comprometimento articular, sintomas constitucionais, fotossensibilidade, rush malar, ou seja, lúpus eritematoso sistêmico. E qual que é o anticorpo mais específico? É o anti-SM, e por isso a alternativa correta, a alternativa A. Para o diagnóstico, nós utilizamos critérios. Nós tínhamos um critério antigo e desde 2019 temos critérios novos, que são os critérios do American College of Rheumatology e da European League Against Rheumatism. Ou seja, o ACR, EULAR
de 2019. Como é que a gente vai, então, utilizar esses critérios? Critério de entrada, FAM maior que 1/80. Ou seja, FAM com relação maior que 1/80. Se o paciente tem FAM maior que 1/80, nós vamos seguir a investigação de lúpus utilizando critérios adicionais. Agora, se o paciente não tem FAM maior que 1/80, a gente já tem que pensar em outro diagnóstico que não o lúpus eritematoso sistêmico. Nós temos, então, dentre os critérios constitucional. No caso, seria febre. Tendo febre, 2 pontos. Critério hematológico, lembrar sempre das citopenias. Leucócito menor que 4.000, plaqueta menor que 100.000 e hemólise de origem autoimune. Temos critério neuropsiquiátrico, manifestação clínica neuropsiquiátrica. Delírio, psicose, convulsão. Manifestação mucocutânea, alopécia sem cicatrizes, úlceras orais, lúpus cutâneo subagudo ou discoide, ou lúpus cutâneo agudo. Cometimento de serosa, derrame pleural ou pericárdico e pericardite aguda. Acometimento músculo-esquelético, edema ou derrame em 2 ou mais articulações, ou dor em 2 ou mais articulações e rigidez matinal maior que 30 minutos. Temos o critério renal, proteinúria maior que 0,5 gramas em 24 horas, biópsia renal com nefrite classe 2 ou 5 e biópsia renal com nefrite classe ou 3. Vocês podem ver que cada critério recebe uma pontuação. E temos os critérios laboratoriais. Vamos utilizar os anticorpos. Anticorpos antifosfolípides, que eu já comentei, anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína, anticoagulante lúpico. Complemento, C3 baixo ou C4 baixo, C3 baixo e C4 baixo. E os anticorpos, anti-DNA, anti-SM e o FAM já foi utilizado lá no início. Então, cada critério recebe uma pontuação e se dentro de um domínio nós tivermos os 2 positivos, a gente vai contar o de maior peso. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, vamos voltar lá nos critérios clínicos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, delírio com 2 pontos, psicose com 3 e convulsão com 5. Então, se o paciente tiver os 3 critérios, eu vou utilizar, então, a convulsão, que é 5. E quando é que a gente vai considerar o diagnóstico de lúpus? O paciente tem que ter pelo menos um critério clínico e uma pontuação maior ou igual a 10 pontos. Sobre o lúpus eritematoso sistêmico, seu quadro clínico, exames complementares e seus novos critérios diagnósticos de 2019, é correto afirmar. Seu quadro clínico segue um padrão de evolução progressiva, ou seja, doença inicia leve, passa para intermitente, até chegar na última fase e mais severa da doença. Pode ser fatal? Ela pode até ser fatal, sim. Mas essa não é o curso típico do lúpus. Lúpus, geralmente, a gente tem doença, remissão, e a gente vai tendo esses ciclos progressivamente, tá? Então, não é o curso clínico típico do lúpus. B, FAM maior ou igual a 1/80 é critério de entrada para o diagnóstico? Sim. E os principais anticorpos específicos podem estar presentes, anti-DNA e anti-Smith ou anti-SM? Correta. Então, essa é a alternativa correta. Pericardite não é considerada como uma manifestação cardiovascular de doença? Incorreta. Fenômeno de Renault é uma doença específica e não pode estar presente no lúpus? Incorreto, eu já comentei isso. Nós temos alguns achados inespecíficos da pele. O fenômeno de Renault pode estar presente no lúpus. Sem os anticorpos antifosfolípides, não existe a possibilidade de desenvolvimento de nefrite lúpica. Incorreta. Lembrar que na nefrite lúpica, geralmente, temos o anti-DNA positivo. Alternativa correta, a alternativa B. FAM maior ou igual a 1/80 é critério de entrada e os principais anticorpos específicos para lúpus podem estar presentes, anti-DNA e anti-Smith. Sobre o lúpus, é correto afirmar.
Glomerulonefrite rapidamente progressiva é sinal de bom prognóstico? Não. Se é rapidamente progressiva, é sinal de mau prognóstico. É mais comum em homens jovens? Pelo contrário, é mais comum em mulheres jovens. Serosite, úlceras orais, fotossensibilidade e racho malar não são critérios diagnósticos? Incorreto. Nós temos o lúpus agudo, racho malar é critério diagnóstico. Serosite também é. Anticorpos antinucleares são os mais frequentes? Correto. Então, o FAN, o fator antinuclear, é o anticorpo mais frequente. Até 99% dos pacientes têm FAN positivo. Sempre se usa corticoide para o tratamento em todos os casos? Incorreto. Alternativa correta, anticorpos antinucleares são os anticorpos mais frequentes. E agora eu vou falar, então, do tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Nesse tratamento, medidas gerais são importantes. É importante orientar uma alimentação saudável, a realização de atividade física, o controle da pressão arterial, controlar o estresse, cessar o tabagismo e fotoproteção. Não se esqueça, o lúpus tem relação, com fotossensibilidade. A escolha do tratamento medicamentoso vai depender da gravidade da doença e do órgão acometido. Nesse sentido, como nós utilizamos a gravidade da doença para tratar, nós podemos classificar o lúpus em leve, moderado e grave. Lúpus eritematoso sistêmico leve, quando temos febre, fadiga, acometimento cutâneo e articular. Moderado, quando temos serosites, pleurite e pericardite. E grave, quando temos nefrite, vasculite sistêmica, miocardite, sintomas neuropsiquiátricos, hemorragia alveolar, hipertensão pulmonar, anemia hemolítica e plaquetopenia grave. A hidroxicloroquina traz muitos benefícios para o paciente com lúpus e pode ser utilizado em todos os pacientes. A hidroxicloroquina contribui para a retirada, para a diminuição da dose do glicocorticoide e reduz a atividade de doença. Então é uma medicação que a gente pode utilizar em todos os pacientes. Quando temos doença leve, com acometimento de pele, quando as lesões são localizadas, podemos utilizar corticoide ou tacrolimus tópico. Quando as lesões são mais extensas, utilizamos hidroxicloroquina. Se o paciente não melhorar apenas com a hidroxicloroquina, podemos utilizar metotrexato, azatioprina, micofenolato, talidomida, dapsona ou até mesmo medicamentos biológicos como rituximab e belimumab. Casos leves com acometimento das articulações. Vamos utilizar anti-inflamatórios ou baixas doses de glicocorticoide. Se o paciente tem doença articular crônica ou recidivante, podemos utilizar hidroxicloroquina e o metotrexato. Acometimento de serosas. Já o caso moderado, vamos utilizar glicocorticoide e nos casos mais graves, vamos fazer a pulsoterapia. Nos casos graves, vamos fazer a indução e a manutenção. Vamos fazer, então, pulsoterapia com corticoide por 3 dias e ciclofosfamida ou micofenolato. Então, esse é o tratamento de indução para os casos graves. Repetindo, pulsoterapia com corticoide por 3 dias e ciclofosfamida ou micofenolato. Como é que a gente vai manter esse tratamento? Manter o glicocorticoide com micofenolato ou azatioprina. E a gente deve reduzir progressivamente a dose do corticoide em 6 meses a 2 anos, tentar utilizar a dose mínima do corticoide ou até mesmo suspender de forma definitiva. Os biológicos, belimumab, vamos utilizar em doença articular, cutânea, em pacientes com anti-DNA positivo e com complemento baixo, ou seja, com atividade de doença. E o rituximab fica reservado para os pacientes com plaquetopenia, anemia hemolítica e complemento baixo. Em relação à doença renal, quando temos classe 1, 2 e 6, vamos fazer controle da PA e antiproteinúricos, como por exemplo os inibidores
da enzima conversora de angiotensina, vamos utilizar os IECAs. Classes 3 e 4, que são as mais graves, e lembrar que a 4 é a mais comum, nós vamos fazer tratamento com indução e manutenção. Vamos fazer pulsoterapia e manutenção do tratamento. E classe 5, vamos utilizar prednisona, mais micofenolato e depois manutenção com micofenolato e azathioprina. Paciente de 45 anos, masculino, branco, com diagnóstico de lúpus sem tratamento regular. Apresentou proteinúria e comprometimento da função renal. Então ele já tem nefrite, já é um caso grave, tá? Já tem nefrite lúpica. É submetido à biópsia, cujo laudo mostra nefrite lúpica. Para esse paciente, qual das seguintes propostas é a mais indicada? Se é doença grave, a gente vai fazer pulsoterapia com glicocorticoide e associar, por exemplo, o micofenolato. Então, vamos administrar esteroides, glicocorticoides, mais micofenolato ou ciclofosfamida, e por isso a alternativa correta, a alternativa D. Considerando o tratamento da nefrite lúpica e que este depende da lesão histológica e do grau de comprometimento glomerular, é correto afirmar que, na lesão mínima, classe 2, faz-se necessário o uso de glicocorticoides por tempo prolongado? Não. Aqui a gente vai controlar a pressão, usar antiproteinúricos como o IECA. A classe 5, membranosa, não há necessidade de imunossupressão, considerando que a evolução é satisfatória, também correta, que geralmente a gente usa prednisona com micofenolato. Classe 3, membrana proliferativa focal, e 4, membrana proliferativa difusa, pode ser englobadas para fim de terapêutica? Sim, então são muito parecidas. A gente engloba as duas classes para tratar esses pacientes, por isso, alternativa C correta. Na biópsia com critérios de cronicidade elevados e poucas manifestações agudas, faz-se necessários a pulsoterapia com prednisolona 1 grama por 3 dias. Então, se o paciente já é crônico, final, doença renal terminal, a gente não vai fazer pulsoterapia, por isso a alternativa correta, alternativa C. Era isso então que eu tinha para falar para vocês sobre lúpus. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Um grande abraço e até mais.